Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Glória a Deus. Hoje, dia 13 de agosto de 2025. Nós estamos vivendo a 19ª semana do tempo comum. E graças a Deus nós estamos vivendo a quarta-feira desta semana. Nós estamos no meio da semana. No meio da semana, a igreja, em todo o seu tempo, em primórdios, a igreja sempre dedicou a quarta-feira à Santíssima Trindade. Toda quarta-feira é dedicada à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém? Toda quarta-feira a igreja ela dedica à Santíssima Trindade. Que bênção! Que bênção que nós estamos aqui nessa manhã, que bênção que o Senhor nos deu mais um dia de fôlego de vida, glória a Deus. Seja bem-vindo, Ramon Martim, Deus abençoe meu querido, Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã, a todos os irmãos que estão chegando, todas as irmãs, sejam bem-vindos. Você que vai assistir esta live através do YouTuber, Deus te abençoe também, amado. Você que vai assistir essa live na parte da tarde, noite ou madrugada, que o Senhor te alcance através desta palavra no nome do Senhor. Amém? Segunda-feira nós não nos reunimos, mas vamos nos reunir hoje e sexta-feira, assim o Senhor permitindo. Amém? Vamos ler o Santo Evangelho de hoje? Mateus 18, o versículo a partir do 15. Mateus 18, a partir do 15. Denise Souza, Deus abençoe, minha querida, em nome do Senhor. Amém? Vamos ler o Santo Evangelho que diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostra-lhe o seu erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais uma ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-lo, conte à igreja. Se ele recusar ouvir também, a igreja o trate como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligar na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também eu digo, se 2 de vocês concordarem em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Onde se reunires 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Coisa linda, gente, é servir a Jesus. Marrani Silva, Deus abençoe sua vida, minha irmã, nessa manhã. A Daniele, minha esposa, já caminho do trabalho, Deus abençoe. Deia, Deus abençoe, querida vizinha Deia, uma bênção a Deia. Deus abençoe sua casa nessa manhã. Amados, coisa linda é esse evangelho. Esse é um dos evangelhos que eu mais gosto. A gente tem uma preferência de palavra, tem uma palavra que toca no nosso coração. E particularmente esse evangelho de hoje é um dos meus evangelhos preferidos.
Por que, pastor Cássio? Porque Jesus, ele é o ser, né? Foi um ser, ele é Deus, mas ele, como ser humano, foi o ser humano mais inteligente da face da terra. Jesus ensinou tudo que os discípulos precisavam saber, e pela graça de Deus, tudo que nós precisamos hoje para a nossa vida cristã não está no Antigo Testamento, não está apenas nos Salmos, está nos Evangelhos. A igreja não pode ser conduzida pelo Antigo Testamento. A igreja precisa ser conduzida pelos Evangelhos, porque os Evangelhos são ensinamentos de Jesus, fundamentos de Jesus para nossas vidas nos dias de hoje. Então, a doutrina da igreja, ela está fundada o quê? No Evangelho. A doutrina da igreja não está firmada em qualquer outra coisa, mas no Evangelho. Deus abençoe, irmão Cosme Souza, Fátima Zanon, Deus abençoe no nome do Senhor. E é por isso que nós precisamos fundar. Deise Maria, Deus abençoe nessa manhã. Nós precisamos afundar, né? Firmar a nossa fé, não em revelações interpessoais, não em doutrinas do Antigo Testamento, mas no Evangelho. E particularmente nesse Evangelho de hoje, Jesus, ele doutrina a igreja, ensina os discípulos, os primeiros discípulos, e doutrina a igreja como a igreja deve agir com o pecador. A igreja tem um modelo como ela vai tratar o pecador. Primeira coisa que nós precisamos ver: a pessoa que erra, a pessoa que peca, a pessoa, amados irmãos e irmãs, que cai na desgraça da prática do pecado, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser amparada. Vivemos em uma época em que as pessoas, quando erram, muitos apenas apontam o dedo, não é verdade? Como se aquela pessoa que está apontando o erro não tivesse pecado. Ah, pastor, mas fulano adulterou. Fulano adulterou. E você está falando mal daquela pessoa. Para Deus, o adultério e a falação é a mesma coisa. Porque não existe um grau de pecado diante de Deus. Não existe pecadinho ou pecadão. Para Deus, pecado é pecado. Então, amado, nós precisamos tomar muito cuidado, porque aquele famoso ditado que o mundo diz que quando você está apontando para uma pessoa, tem 3 pessoas apontando para você e um dedo está apontando para o céu, é verdade. Nós precisamos tomar o cuidado de tratar o pecador com a decência que o Evangelho nos ensina que seja tratado. Alguém pecou, amados? O que a Bíblia vai dizer? Vai a sós com ele. Né? Nós precisamos entender, se você está vendo que alguém está desviando do caminho, alguém fez alguma coisa contra você, diretamente ou indiretamente, alguém que está pecando contra a sua comunidade de fé, o seu dever, o meu dever, o nosso dever nunca é falar mal. Guarda a tua boca. Fala: Senhor, põe um anjo na minha boca. Põe um anjo na minha boca. Por quê? Porque o meu dever é tentar recuperar aquela pessoa. O meu dever como cristão, irmãos, nunca é massacrar
quem já está em desgraça de pecado. Eu preciso que... a Bíblia vai dizer, vai a teu irmão a sós e lhe mostre o seu erro. Então, a primeira conduta que Jesus está dizendo para você nessa manhã e para mim, não é julgar o meu irmão, não é julgar o meu próximo, não é massacrar no WhatsApp, ligar para outro para falar do meu próximo que errou, que pecou, que está sendo uma pedra de escândalo, que não está condizente com a palavra de Deus. Jesus não nos chamou para isso, irmãos. Numa novela que acabou aí, não vou lembrar o nome da novela não guardo o nome, tinha duas senhoras que ficavam ligando uma para outra, para fofocar, elas só apareciam nessa cena, fofocando. E aí depois elas falavam, cala-te boca, Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo mesmo. E o que Jesus está dizendo para mim, para você nessa manhã é, se você está vendo alguém indo para o abismo, você precisa ir de encontro àquela pessoa. Aquela pessoa naquele momento está precisando ser confrontada. E confrontado aqui, irmãos, não é esculachar com a pessoa, é trazer ela para a responsabilidade no amor. Mostrar para aquela pessoa o caminho que ela está tomando e as consequências daquele caminho. Aí a Bíblia vai dizer, se ela te ouviu, você ganhou aquela pessoa, glória a Deus. Agora, se ela não te ouviu, é o tempo do discipulado, O que eu vou fazer? Eu vou desistir daquela pessoa? Eu já falei com ela. Agora é ela e Deus. Aí você expõe assim, é ela e Deus, mas você começa a massacrar. Não, amados. Em nome de Jesus, da minha boca e da sua boca, não vai sair maldição para ninguém. A nossa boca foi feita para abençoar. A nossa boca foi feita para salvar. E a nossa boca foi feita para levantar. Em nome de Jesus. Então, amados, qual é o segundo conselho que Jesus dá aqui nesse evangelho? É o momento discipulado. Pegue duas pessoas e vá conversar com aquela pessoa. Para quê? Para que haja testemunhas que o que foi falado ali é válido diante de Deus. Por quê? Qual era a lei que condenava uma pessoa a um crime no Antigo Testamento e até mesmo aqui ainda no tempo de Jesus? 2 ou 3 testemunhas falando a mesma coisa. Então, para os juízes, para os anciões, se houvesse 3 pessoas falando a mesma coisa, ali aquela pessoa poderia ser condenada. Lembra de Estevão, o primeiro mártir da igreja? O que aqueles homens fizeram? Compraram 3 testemunhas falsas para falar mal de Estevão. E porque havia 3 testemunhas falsas que contaram e testemunharam contra Estevão, um santo homem de Deus, foi morto a pedradas. Então Jesus pega a lei do passado e aplica para quê? Para a disciplina do presente. Então ali você vai atrás daquela pessoa, você vai, irmãos, procurar aquela pessoa, e aquela pessoa agora não te ouviu, você vai com mais 2 pessoas. Isso é discipulado. Vocês vão estar em 3 mais a pessoa, 4 pessoas. Mesmo assim, aquela pessoa está resistindo, aquela pessoa continua pecando, na prática do pecado, no erro. Aí você leva aquela pessoa para a igreja. Você expõe aquela situação para a igreja. Aí a igreja, irmãos, aquela pessoa mesmo assim, ela é resistente. O que o Senhor Jesus fala?
trate aquela pessoa como um gentil, como uma pessoa que mundana. Ela não é crente. Ela não pode ser chamada de cristã. Por quê? Ela foi confrontada no individual, ela foi confrontada no discipulado a dois, e ela foi confrontada diante da Santa Igreja. E ela não quis mudança de vida. Aprende uma coisa, irmãos. O nosso dever sempre é levantar as pessoas. O nosso dever sempre é recuperar as pessoas. Mas ninguém que não tem em seu coração que quer se recuperará. É como a libertação. A libertação só acontece a partir do momento que a pessoa quer ser liberta. Se a pessoa não quiser ser liberta, irmãos, ela vai na igreja, todo culto de oração ela vai cair endemoniada. Toda culto ela vai cair endemoniada, ela sempre vai voltar para as mesmas práticas. Por quê? Porque ela não quer ser liberta. Por isso, Jesus ele é pedagogo. Jesus ensina o caminho. Porque muitas vezes, amados, as coisas saem desse eixo. Porque as pessoas acabam, antes de tentar recuperar, antes de tentar levantar, a pessoa já mata a outra. Já julga, já condena. Senta na cadeira de Jesus e condena. Nós não estamos aqui para sentar na cadeira de Jesus. Se você não pode confrontar, se você não tem a oportunidade de tentar levantar, então fique na sua. Como diz o ditado popular, muito ajuda quem não atrapalha. Nós não fomos chamados para ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Por isso nós precisamos tratar o pecador com dignidade de se recuperar. E ainda digo mais, olha o que o versículo 18 vai dizer. E tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. O que vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, o qual pedir será feito pelo Pai de vocês que está no céu. Gente, só a igreja, escuta bem o que eu estou te falando, só a igreja tem o poder de ligar no céu, na terra e ser ligado no céu. De concordarem na terra e ser concordado no céu e executado. Esse é o poder da igreja na face da terra. Se a igreja entender esse poder que ela tem, irmãos, o inferno não consegue ficar de pé. Sabe por quê? Porque não diz outra coisa, outro segmento religioso, não se fala de outra religião, só se fala da igreja. O que a igreja ligar na terra será ligado no céu. O que a igreja concordar entre 2 e 3 na terra, o nosso Pai nos concederá. Por isso que o inimigo, amados, ele tenta fazer com que as pessoas elas se separem. Por quê? Porque tudo está na unidade da igreja. Aí as igrejas ficam brigando. Ah, não, porque a minha não pode falar em línguas, a outra pode falar em língua. Não, então a minha é certa, a sua é errada. Irmãos, Jesus nos chamou para viver a unidade. Se o teu coração é igual ao meu, vamos dar as mãos e vamos ligar na terra e no céu tudo que o Eterno tem para nossas vidas. A confusão, quem semeou a confusão no meio das igrejas foi o próprio diabo. Para quê? Para que a igreja não tome posse dessa palavra de unidade. Porque não é o que eu ligar na terra, irmãos. Ah, eu sou igreja. Você não é igreja sozinho aqui e nem lá.
Nós somos igreja aqui, agora, ó. Nós estamos reunidos no nome do Senhor, nós acreditamos na Santíssima Trindade, existe um sacerdote aqui falando. Então a igreja, comunidade orante, manhã que evangelho está reunida. O que essa live aqui ligar na terra, será ligado no céu. O que essa live aqui concordar na terra, será concordado no céu. Por quê? Porque nós estamos aqui como igreja. Agora, ninguém é igreja sozinho. Não é o que você falar vai ser determinado no céu e na terra. Não, é o que a igreja, o corpo, o povo de Deus reunido. Por isso nós precisamos muito do cuidado de não nos dispersar como igreja. Eu sou igreja em casa. Porque dá muito trabalho congregar, existem pessoas muito difíceis, às vezes a pessoa difícil é você. As pessoas estão muito difíceis. O ser humano é muito difícil, o ser humano difícil é você. Por isso precisamos entender que o diabo não quer que vivamos essa palavra, porque a única que tem poder de ligar no céu e na terra é a igreja. Então, quanto mais dispersa a igreja tiver, menos coisas serão ligadas no céu e na terra. Quanto mais unida a igreja tiver, nós estaremos ligando no céu e na terra. Amados, chegue de lutar por bandeira denominacional, por segmento religioso. Deus quer com que a igreja esteja ativa na terra. A igreja precisa ser a pedra de tropeço para o inferno. Quem é que pode segurar? Quem pode fazer o inferno recuar? É a igreja. Não é a igreja metodista do Parque Suécia. Não é a igreja metodista no Ana Clara ou no Parque Fluminense. É a igreja do Senhor reunida. É o povo de Deus quando está junto, quando acredita, quando dão as mãos, independente, irmãos. Independente se você é mais avivado, se você é menos avivado, se você fala em língua, se você não fala em língua. Irmãos, nós fomos chamados para viver essa palavra, que a igreja concordar na terra será concordado no céu. E para isso nós precisamos de unidade. João 17, quando vai dizer o quê? Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor é. Por isso nós precisamos parar com isso, amados. Mas os católicos, mas os ortodoxos, mas os evangélicos. Ei, irmãos, tem gente errada em todos eles. Tem gente que precisa se consertar em todos eles. E tem gente santa em todos eles. Todos os segmentos nossos, cristão, vai ter gente errada e gente certa. É bíblico, é joio e trigo. E a igreja tem um decreto, a igreja liga, a igreja desliga, a igreja concorda e a igreja discorda. E Deus faz aquilo que a igreja está fazendo. Por isso que a igreja precisa caminhar para o mesmo lado. Que você já pensou? Uns concordam, outros discordam, a igreja está preocupada com isso, está preocupada com aquilo. Eu estou preocupado de ir para o céu. Eu estou preocupado em parar as obras do inferno. Você está? Você pode colocar aí amém em nome de Jesus? Porque nós somos a igreja do Senhor. Independente se somos metodistas, assembleanos, batistas, católicos, nós somos a igreja do Senhor. E aonde a igreja do Senhor estiver, o Senhor está. Porque olha o que o texto vai dizer, fechando. Por onde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Que coisa benção. Como é bom saber que Jesus está reunido aqui, ó. Olha, nós somos mais de 3, Jesus está aqui no nosso meio. Jesus presente no nosso meio porque a igreja está reunida. Amados, entenda uma coisa nessa manhã. O pecador precisa ser tratado com decência. A igreja tem um código de concordar no céu e na terra.
e Jesus se faz presente no meio da igreja. Não deixe de ser igreja. Não abra mão de estar na igreja. Não abra mão de viver com os irmãos como igreja. É tudo o que o inferno deseja. É que você esteja sozinho. Todas as vezes que o diabo quer, que um lobo quer tragar uma ovelha, ele leva ela para longe do rebanho. E quando você não tem um rebanho para estar, você está propício a estar em qualquer lugar. Então, ame a sua igreja. Cuide da sua comunidade de fé. Acredite que você e a sua igreja e a parte da igreja do Senhor que está reunida com você tem o poder de ligar e desligar no céu e na terra. E nós viveremos os decretos de Deus para a nossa vida. Unamos-nos, sejamos unidos na mesma fé, no mesmo propósito de ligar e desligar no céu, de ser a pedra de tropeço para o inferno não crescer, no nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Você está abençoado com essa palavra? Eu estou muito abençoado com essa palavra, porque é a palavra do Senhor, amém? Vamos orar nessa manhã pelo Miguelzinho, neto da Patrícia Alexandrino, afilhado de Daniele Almeida, filho de Jéssica Helena, está completando mais um ano hoje, na presença do Senhor. Vamos agradecer a vida do Miguel. Vamos estar orando por todos os enfermos. Vamos estar orando pela igreja do Senhor na face da terra. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Amém? Deus abençoe já desde já Cleide Luiza, Raquel Félix, Ieda Almeida, no nome do Senhor. Pai, muito obrigado pelo evangelho de hoje, pela liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Senhor, pela tua bondade para com as nossas vidas. Por esse evangelho tão maravilhoso, evangelho do Senhor para nossas vidas. Nós cremos, Pai, que o que a igreja ligar na terra será ligado no céu. E o que a igreja desligar na terra será desligado no céu. E é debaixo da tua palavra que nós apresentamos todos os enfermos em tuas mãos. Oramos, Senhor, nessa manhã, Deus amado, pedindo ao Senhor por aqueles que estão aqui no caderno de oração do altar, por aqueles que estão, Senhor Deus amado, nas mensagens do WhatsApp, Senhor, pedindo oração, por aqueles, Senhor Deus amado, em que não tem ninguém para interceder por eles, porque se encontram, Deus, às vezes até esquecido num leito de hospital. Encontra, Senhor, todos os enfermos nessa manhã. Pedimos, Senhor Deus amado, a tua bênção. Pedimos, Senhor Deus amado, a tua graça, o teu resgate. Lembrando com muito carinho do irmão, Senhor Deus amado, do irmão pastor Damião. Lembrando, Senhor Deus amado, do Renato. Pedindo ao Senhor nessa manhã por todos os enfermos. Vai, Senhor, de encontro. Senhor Deus amado, aqueles, Pai, que for a tua vontade e o teu querer, muda a história e gera o testemunho. Que o Senhor possa, Senhor, nessa manhã abençoar a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Que o Senhor nessa manhã possa, Senhor Deus amado, fortalecer os pastores, as pastoras. Que o Senhor nessa manhã possa fortalecer seus padres. Que o Senhor nessa manhã possa, Senhor, fortalecer os ministérios, as sociedades, as pastorais, os apostolados. Que em nome do Senhor Jesus, a igreja, Senhor, se desperte com um grande avivamento. Deus amado, porque só a igreja tem esse poder de ligar no céu e na terra. E nós queremos, Senhor Deus amado, profetizar isso e declarar, Senhor, a tua bênção. Oramos, Senhor, nessa manhã pelo Miguel, que completa mais um ano em tua presença. Que o Senhor possa abençoar essa criança,
Que ele venha ser, Deus, a cada dia mais abençoado, abençoe seus pais, para que Deus continue dando sabedoria e discernimento para a criação do Miguel. Que o Miguel seja abençoado por todas as suas gerações e que, Deus amado, tudo que o Senhor tiver reservado para essa criança, o Senhor derrame no dia de hoje. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre o nosso dia, sobre cada um que está aqui ao vivo, sobre cada um que vai assistir ao decorrer do dia. Seja a tua bênção sobre nós. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder, a glória para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que ouviu amanhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus possa te abençoar. Uma santa quarta-feira, e nós voltamos na sexta-feira com mais um Manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus, graça e paz. Tchau, tchau, povo.